Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo para você mais um vídeo nesse canal e hoje eu quero fazer um top 20 falando para mim, na minha opinião, dos 20 músicos artistas do mundo do rock mais injustiçados e subestimados de todos os tempos, né? É aquela banda que tem sempre o cara que aparece mais, ou um ou dois, geralmente o vocalista e o guitarrista, que tem seus egos tão inflados que acabam por obscurecer a presença de outros membros da banda que são tão talentosos quanto os que mais aparecem, né? É claro que no mundo da música, no show business, acontece sempre isso. Aquele que é mais tímido, aquele que é mais introspectivo, ele fica sempre para trás, enquanto os polêmicos vêm sempre à frente. Mas nem por isso deixam de ser músicos extraordinários, aqueles que são muitas vezes subestimados por todos. E existem subestimações. Essa palavra existe? Subestimações. Se não existe, eu inventei agora. Que realmente, às vezes, até por conta do próprio músico, ele mesmo se coloca numa situação de ficar ali abaixo dos outros. Mas enfim, sem ordem aqui, né? Não vai ser um ranking, eu vou trazer os 20 músicos que, na minha opinião, são os mais subestimados para mim de todos os tempos. Vou começar aqui com o alemão guitarrista Axel Rudi Pell, cara. Tem uns discos muito bacanas, cara. Ele tem um jeito próprio de tocar guitarra. Ele geralmente não filtra, não tira aqueles sons da passagem do dedo pelas cordas, né? Você escuta, né? Todo o som da guitarra ali, ele tem uma distorção também característica. Lança uma série de discos de baladas e teve como vocalista o Jeff Scott Soto, o grande Jeff Scott Soto. Mas ele fica sempre aí à sombra de outros como o Yngwie Malmsteen, como outros guitarristas que a gente conhece por aí, né, que são mais famosos. Mas eu digo para você que se você não conhece o trabalho do Axel Rudi Pell, o grande alemão aí, guitarrista sensacional, né, corra atrás, porque ele grava até hoje, é um cara que tem realmente uma bela discografia. Então tá aqui para mim, na minha opinião, um cara subestimado demais, o Axel Rudi Pell, que merecia, para mim, muito mais atenção. Também tem na minha lista também o Jenny, esse aqui eu tenho que ler, cara, o Jani Limatainen, que era o guitarrista do Sonata Ártica no começo da banda, ficou com a banda durante 5 álbuns e acabou saindo. Por quê? Porque o Tony Kakko, que é o líder da banda, vocalista, né, tecladista, o Tony Kakko, ele é o principal compositor e ele não permitia que o Jani ele colocasse as suas composições na banda. Ele se sentia subestimado como compositor e acabou saindo da banda aí após o disco, se eu não me engano, o Reckoning Night, e começou um projeto com o vocalista do Stratovarius, o Timo Kotipelto, que é o Kane's Offering, que gravou 2 discos fantásticos, além de um álbum acústico também, espetaculares. E ali nesses 2 discos o Jani Limatainen ele mostra que é um grande compositor, são composições espetaculares no projeto Kane's Offering. E também ele lançou um disco, cara, solo chamado My Father's Son, com várias participações, inclusive do próprio Timo Kotipelto do Stratovarius. Vale a pena conferir esse disco aí do Jenny, que é muito legal. Guitarrista de primeira mão, o cara é fantástico. Dizem que estava morando aqui pelo Brasil, ele andou um tempo sumido aí, da Finlândia, ele é finlandês. Ele estava passando por um processo de depressão aí e dizem que ele se refugiou aqui no Brasil, estava escondido aqui. Dizem que estava até morando mesmo, tinha feito a residência, não sei se ainda está. Então tá aqui na minha lista também o Jenny Limatainen, finlandês guitarrista que fazia parte do grande Sonata Ártica. Também na minha lista tem o Martin Barre, cara. Martin Barre do Jethro Tull, guitarrista, cara. Tu conhece o Jethro Tull, sabe que o cara é fera para fazer riffs, solos. Mas, cara, você ouve o nome de tantos guitarristas, de tantas bandas, cara, e tu, às vezes, passa despercebido o nome do Martin Barre, cara. Guitarrista da mais alta qualidade do Jethro Tull. Você conhece, claro, a discografia da banda, você sabe que o cara manda muito, né? Então tá aqui na minha lista de subestimados. Deveria se falar mais desse cara. Qualquer disco do Jethro Tull, como o Aqualung, você vê o cara arrasando nas guitarras.
Também na minha lista, o John Isley, do Dire Straits, cara. Dire Straits começou ali no final dos anos 70 e o John Isley já estava lá e você não via o cara assim muito destacado, aquela coisa toda, mas o baixo dele tinha um papel muito importante no som do Dire Straits, cara. Então ele nunca recebeu, né, o devido valor, nunca se falou tanto nele, e eu deixo aqui o nome dele para não ser injustiçoso com esse grande baixista. Aqui na minha lista, o grande, porque o cara é alto mesmo, John Isley, baixista da extinta banda Dire Straits. Agora eu vou também com ela, cara, a Lana Lane, cara. A Lana Lane é fantástica. A Lana Lane, vocalista americana, casada com o tecladista, o Eric Norlander, que é outro também subestimado demais, o cara toca demais. Hoje está numa vertente do Asia, né? Mas também não se fala muito desse cara, mas o cara toca muito. Vídeos, discos da Lana Lane. A Lana Lane tem mais de 10 discos, eu tenho todos eles. Eu acho a Lana Lane fantástica, a voz muito possante. Ela já foi convidada para participar do projeto Beto Vasquez, né, de metal. Ela já participou do Ayreon em vários discos. Ela participou, já vou botar esse dedo aqui, ela participou de um projeto do Gary Hughes, vocalista da banda Ten, participou também ali. Ela participou do Genius, o projeto aí daquele italiano Daniele Livergrande, sei lá, um negócio desse. Entre outros projetos aí, a voz dela tá ali, fora os seus discos solos, né? A Lana Lane, ela canta muito, fantástica, e eu acho que ela deveria ter muito mais reconhecimento, cara. Se você não conhece, cara, é um metal progressivo, cheio de aqueles teclados, sintetizadores muito bacanas, guitarras de muito bom gosto, né, os solos. Então cai dentro aí da discografia da Lana Lane e dos projetos que ela participa. Tem o Rocket Scientist, que ela e o James Labrie do Dream Theater juntos, cara, fantástico, cara, cai dentro. Tá aqui uma das mais injustiçadas e subestimadas vocalistas de todos os tempos, dá até vontade de chorar. Tem o John Payne, cara, John Payne aqui na minha lista. John Payne, foi vocalista da banda GPS, também do Asia. Quando o John Wetton saiu fora do Asia, ele carregou o Asia nas costas, cara. Um cara que tem um vocal muito bacana, muito forte, e toca muito bem o baixo. Também participou de um monte de projeto como músico convidado. Eu acho um cara subestimado demais, cara. Um cara subestimado, quase ninguém fala do John Payne. Tanto que quando o John Wetton decidiu voltar pro Asia, chutaram o cara de volta pro vazio. Então tá aqui também a minha queixa da falta de reconhecimento desse super vocalista John Payne, né? Cara fantástico. Christine McVie, todo mundo conhece, todo mundo gosta da Christina McVie, né? Ela que já veio nos deixar. No entanto, ela não tinha tanto reconhecimento no mundo da música. Dividia ali, claro, com a Stevie Nicks, né? Os vocais da banda Fleetwood Mac. Mas, cara, ela sempre ficava ali à sombra da Stevie Nicks, cara, e não tinha o reconhecimento devido. Tô certo ou tô errado? Então tá aqui na minha lista de subestimados do rock, a Christina McVie, saudosa, que já nos deixou, do Fleetwood Mac. Gary Moore, cara, Gary Moore também, Gary Moore que esteve aí nas fileiras aí do Tim Lizzy, cara, um cara que toca muita guitarra, tocava, né, também foi embora. Gary Moore também, ele não recebia, na minha opinião, o devido reconhecimento, cara. O cara fazia uns solos que dava vontade de chorar. Cara fantástico na guitarra, e em vida, eu, na minha opinião, não via que ele tinha um reconhecimento à sua altura, a altura do seu talento, do seu naipe de guitarra, cara. Pega aí um disco do Gary Moore que tu fica louco com os solos de guitarra dele, muito sentimento, muita técnica e, é claro, elegância em seus solos. Então tá aqui na minha lista de músicos subestimados do rock, tadinho, coitado. Peter Frampton, cara, Peter Frampton também é outro. Ele detém aí o disco ao vivo mais vendido da história, né? Era o disco mais vendido da história, até hoje né? O Frampton Comes Alive.
Mas quando você fala em Peter Frampton no meio da galera, a galera, pô, aquele chato, cara chato. Ele ficou mais conhecido como baladeiro entre as pessoas aí que curtem baladas e a galera do pop. Mas também é outro que também tinha o seu valor nos vocais e nas guitarras, cara. Peter Frampton também, na minha opinião, foi um cara muito subestimado e que deveria também receber muito mais louros e aplausos pela sua carreira. Uma bela carreira, apesar de seus altos e baixos. Então tá aqui na minha lista também. Alan Wilder, pianista clássico, ele entrou no Depeche Mode nas turnês da banda do segundo disco em 82 e só foi efetivado em 83. Ele foi responsável pela evolução musical da banda e pela criação de arranjos que o próprio Martin Gore, como tecladista, ficava de cara, né? No entanto, quando chegou em 93, 94, mais ou menos, ele começou a se sentir mal utilizado, as composições dele não entravam nos discos, ele usavam e abusavam dele e ele não sentia que ele tinha o reconhecimento devido, fazendo com que ele saísse da banda. No caso aqui, ele foi subestimado por ele mesmo, né? E eu tenho certeza que a banda achava que ele era um músico de primeira. Numa entrevista que eu li do Depeche Mode, quando ele chegou e começou a fazer os testes para a banda, o Martin Gore e o Andrew Fletcher, falecido Andrew Fletcher, ficaram assim: aí não vamos nem ficar fazendo cara de espanto não, para o cara não sentir que a gente está vendo que ele é melhor do que a gente. Mas ele mesmo acabou não sentindo isso e deixou a banda sentindo que não era reconhecido no ano de 1995, o grande Alan Wilder, que realmente até hoje faz muita falta em matéria de arranjo nos discos do Depeche Mode. Também na minha lista o John Norum. John Norum, guitarrista da banda Europe, voltou, claro, para a banda depois que a banda entrou no hiato, né? Eles gravaram um disco na década de 90 chamado Prisoners in Paradise, aí com... como é que é o nome do guitarrista mesmo? Entrou um outro, Kim Marcello entrou no lugar do John Norum. John Norum, é claro, é conhecido no Europe pelos primeiros discos e pelo The Final Countdown, cujo aquele solo você conhece, a música Carrie, Rock the Night, Cherokee, entre outras músicas ali no começo da carreira do Europe. No entanto, ele também não se sentia muito reconhecido, né? Por alguns outros problemas ele saiu da banda, mas ele achava que ele não tinha recebido o valor devido. E realmente muita gente não fala no John Norum, né? Que é realmente um guitarrista fantástico, tá aqui na minha lista. Seguindo, nós vamos aí com esse aqui também, eu acho fantástico, que é só vou falar tanto dele. O Alex Lifeson, do Rush. Que isso, todo mundo conhece o Alex Lifeson, não, cara? O cara, ele faz coisas fantásticas dentro do Rush, fazia, né, quando o Rush estava nativa com a sua guitarra, era uma coisa fantástica, cara. Camadas de guitarras que só ele sabia fazer, mas, cara, ele nunca entrou nas fileiras dos grandes guitarristas do mundo do rock. Se fala em muita gente, mas o pobre do Alex Lifeson não entrava em lista nenhuma. Então eu achei por bem, né, colocá-lo na lista de músicos subestimados aqui no canal. Também vamos aí pro Gary Green. Semana passada eu falei, né, fiz o meu ranking top 10, ranking de álbuns com a banda Gentle Giant, e falei do Gary Green também, um guitarrista fantástico, né, do Gentle Giant, que não recebeu, cara, assim, os devidos valores do público e crítico em geral, porque ninguém falava do trabalho do Gary Green, cara, naquela época. E até hoje você não vê falando do Gary Green. Mesma coisa que aconteceu com o Martin Barre, do Jethro Tull. São guitarristas excepcionais que não entravam nas listas de melhores guitarristas de todos os tempos, cara. E esses caras realmente merecem. Então tá aqui o Gary Green, do Gentle Giant, extinta Gentle Giant, na minha lista. Também ele, o Mick Box, guitarrista do grande Uriah Heep, cara.
Ah, mas ele é limitado. Limitado nada, cara. Tu pega os discos do Uriah Heep, os mais recentes, e vê como é que o Mick Box toca guitarra. Ele antigamente, na época do Ken Hensley, ele dividia ali os trabalhos com o Ken Hensley, que também tocava guitarra e fazia muito teclado, tinha muito órgão, e aquilo ocupava muito espaço na banda. Mas se você parar para prestar atenção no trabalho de guitarra do Mick Box, do Uriah Heep, você vai ver que ele também é um guitarrista muito subestimado no mundo da música. Don Airey, cara, também hoje está no Deep Purple, o Jon Lord nos deixou, mas está aí o Don Airey. Começou a chover. Para refrescar é bom. O Don Airey também, para mim, não recebeu até hoje reconhecimento devido, cara. Pô, ele que criou aquele solo, aquela introdução da música do Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, trabalhou naquele disco todo, trabalhou com Rainbow, cara. Né? O Don Airey lançou um disco agora dele, né? Um disco dele solo. Também você não vê falar dele como um dos grandes tecladistas da história, né? Fantástico. Então aqui eu trago aqui o reconhecimento a este grande tecladista, o grande Don Airey, tecladista de mão cheia aqui na minha lista. Injustiçado, Tony Martin. Todo mundo só fala em Ozzy Osbourne, o Ronnie James Dio, até o Ian Gillan passou pelo Black Sabbath. Mas quando o pessoal fala no Tony Martin, cara, a galera fica meio que isso? Não. Cara, eu acho fantástico os discos do Black Sabbath com Tony Martin, cara. The Cross Purples, The Sabbath Stones, Tear. Eu acho muito bons os discos da fase do Tony Martin. Acho ele um grande vocalista e acho um subestimadíssimo, injustiçado a vida toda. O Tony Martin está aqui na minha lista. Eu te admiro, meu compadre. Fique bem. Continuando aqui os trabalhos, nós vamos também com ele, James Labrie, vocalista do Dream Theater. Não, o James Labrie é conhecido no mundo todo. Ele é conhecido até a galera do progressivo, do metal progressivo, cara. E até tem gente que gosta do Dream Theater, mas não se amarra no vocal adocicado do James Labrie e o critica. Eu cansei de ver gente aí em fóruns aí dizer que o James Labrie é mau vocalista. Eu acho que ele é um vocalista fantástico. Eu acho que ele tem uma capacidade vocal muito grande que foi reduzida por conta do problema que ele teve nos anos 90, né? Depois da gravação daquele disco Awake, numa turnê, ele acabou prejudicando a sua voz. Mas o James Labrie é um músico fantástico, mas é criticado pela maioria. Então eu deixo aqui o James Labrie aqui na minha lista de também vocalistas que não receberam o seu devido reconhecimento. Seguindo aqui nossa lista, Richard Wright, cara, do Pink Floyd. Também outro tecladista que você não vê na lista dos melhores, cara. Porque o cara não era rápido, né? O Richard Wright não era rápido, mas ele fazia um piano como ninguém. Ele criava camadas como ninguém, ele fazia sons atmosféricos, ele tinha uma criatividade para criar arranjo fantástico. Então, cara, para mim foi um dos caras também que foi subestimados até pelo próprio Roger Waters, né? Aí você vai vendo, então tá aqui na minha lista também, Richard Wright também. Você pode até dizer que não, mas foi muito subestimado o Richard Wright, tá? Terminando a minha lista aí, só faltam dois, eu vou agora com o sueco Goran Edman, cara. Goran Edman, vocalista fantástico, cara. Goran Edman canta demais. O cara participou de trocentos projetos. Ele foi o primeiro vocalista a cantar no Talisman, o disco que ele gravou, não saiu com a voz do Jeff Scott Soto. O Goran Edman também cantou com o Yngwie Malmsteen em dois de seus discos. Tem uma banda chamada Street Talk, cantou com o Karma, cantou com uma banda chamada Snake Charmer, entre outros, cara. Ele é um dos vocalistas mais solicitados no mundo rock. Ele está em tudo quanto é projeto. No entanto, se você perguntar pro Goran Edman, ninguém conhece. O cara canta demais, o cara é fantástico. E subestimado ao extremo. Tá aqui na minha lista aqui, eu dando honra aí pro grande Goran Edman. E para terminar a lista, ele,
o grande baixista do Led Zeppelin, John Paul Jones, cara. Cara, inclusive às vezes eu vejo foto da banda só com o John Bonham, o Jimmy Page e com o Robert Plant, cara. Ninguém fala do John Paul Jones, cara. John Paul Jones, super baixista, cara. O cara fantástico, criava arranjo. Tocava guitarra também, tocava as flautas, tocava os teclados, as músicas do Led Zeppelin. Mas ninguém falava do John Paul Jones, cara. Cara, pra mim é uma injustiça terrível. Um músico, um instrumentista fantástico na banda ali. Ele complementava magistralmente o som do Led Zeppelin, mas nunca teve reconhecimento. Uma vez o Jimmy Page falou que o John Paul Jones só serviria para fazer arranjo de um baladeiro aí chamado Donovan. É muita sacanagem, né, cara? Então tá aqui também o meu desgosto por ver um músico de tão alto calibre como o John Paul Jones ser tão subestimado. Se você concorda, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal, compartilhe o vídeo e dê a sua opinião. Tá bom? Até o próximo, vamos que vamos!